Bom dia, como vocês estão? Foi boa semana? Aleluia! Foi com Jesus, né? Tem lutas, mas é boa. Irmãos, nós estamos nesse tema, a missão que nos move, da mesa de casa até os confins da terra. Pastor Carlos já esteve por 2 domingos ministrando aqui nesse tema, e hoje quero dar sequência falando da pedagogia da missão, né? O passo a passo, os ingredientes dessa missão. E eu quero convidar você a entrar comigo numa caminhada com Jesus, caminhada mesmo, né? Numa estrada que Jesus percorreu com 2 de seus discípulos. E é interessante que esses 2 discípulos nem estavam entre os 12. Eram discípulos teoricamente desconhecidos. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus tinha pelo menos 70 discípulos, que em certo momento do seu ministério na terra, ele colocou esses 70 discípulos em missão de 2 em 2, indo pelo caminho. E depois, na ocasião da sua ressurreição, somos informados também de 500 discípulos que viram, né, a ressurreição de Jesus com seus próprios olhos, além de toda a multidão que seguia Jesus. Então esses 2 discípulos são desconhecidos, e eu acho muito importante porque eles nos representam, discípulos desconhecidos ali fora daqueles 12. E alguém disse que esse relato que a gente vai ver hoje, do evangelista Lucas, está entre os mais belos e também o mais longo relato da ressurreição escrito nos evangelhos. Foi comparado com um drama, pensando na nossa época, um drama que tem tudo o que é necessário. Por exemplo, sofrimento, suspense, perplexidade, a luz da verdade que vai surgindo aos poucos, né, quando a gente está vendo um drama. E na segunda metade vai ter ações inesperadas, um reconhecimento atônico, um alvoroço de alegria e muita atividade. É um drama fantástico, que está registrado ali no evangelista Lucas, no capítulo 24. E além de maravilhosa essa história, ela também nos ensina, não um modelo, mas o que é realmente ser um discípulo de Jesus em missão nesse mundo. Quero que vocês acompanhem comigo esse relato que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13, que diz assim: naquele mesmo dia. Que mesmo dia? A gente está pegando o texto aqui já começado, e tem algumas coisas que estão relatadas antes. Então, quando fala nesse mesmo dia, está falando do domingo da ressurreição, do 3º dia em que Jesus havia sido crucificado. E nesse mesmo dia, 2 dos discípulos, que não eram dos 12, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. E eu até grifei aí, acho que o Lucas na hora não grifou, mas o tudo, né? Pensa num grifo aí. Porque, irmãos, é tão interessante que eles estão dizendo que estavam conversando sobre tudo que tinha acontecido. Mas o tudo do homem, o nosso tudo, não é o tudo de Deus. Quando nós achamos que estamos diante de todos os fatos, que a gente sabe tudo, a gente não sabe nada. O nosso tudo não é o tudo de Deus. Somente aquele que é o Deus onisciente, que sabe todas as coisas, é que tem o tudo. E esses discípulos estavam equivocados, achando que estavam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Verso 15: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproxima e ele começou a caminhar com eles. Aqui também eu destaco a importância de parcerias, de a gente caminhar tendo Jesus como assunto das nossas caminhadas, das nossas parcerias, dos nossos relacionamentos. Eles, embora limitados no conhecimento, eles estavam discutindo, falando a respeito de coisas espirituais, falando a respeito da vida e morte de Jesus. Esse era o assunto que eles estavam dizendo. Verso 16: mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, Jesus pergunta a esses 2: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Era muito comum naquela época
as viagens, né, as caminhadas longas nas estradas empoeiradas, e esses dois discípulos caminhando, com certeza tinha outros caminhantes ali, e Jesus se aproxima, algo muito comum, vocês vão se lembrar. Jesus mesmo contou uma parábola do bom samaritano, que caminhando por essas estradas foi espancado, foi ferido e ficou à beira do caminho. Então eram estradas também perigosas, né? O Salmo 121, o salmista ora, eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Porque eram estradas perigosas também, tinham perigos para esses andantes, esses peregrinos. E os dois amigos caminharam juntos por esses 11 quilômetros, e não era estranho que chegasse ali uma pessoa desconhecida e caminhasse junto com eles. Era comum essas conversas em parcerias. Fica uma dica, a gente caminhar sempre bem acompanhado, porque a vida tem seus perigos. A vida também pode nos pegar de assalto, e nós temos que estar bem acompanhados, com bons assuntos, com boas parcerias que nos protegem. E quando Jesus pergunta para eles, o que vocês estão conversando aí? Olha que interessante ainda no verso 16, que diz que eles pararam. Estão caminhando, eles param. Parece um choque, né? Como assim? O que a gente está conversando? E o texto diz que eles estavam com os rostos entristecidos. Irmãos, esse parar é um susto, porque todo mundo em Jerusalém sabia o que tinha acontecido com Jesus. Jesus era muito conhecido, a morte dele, tudo que havia ocorrido naqueles momentos ali, era sabido de todos. Como que esse desconhecido não está perguntando sobre esse assunto? Então eles param ali espantados, e esses rostos entristecidos aqui, esse termo no grego, no original da Bíblia, só aparece mais uma vez, que é quando Jesus, ele está falando sobre o jejum, e ele fala, vocês quando jejuarem, lava o rosto, não fica demonstrando que você está, né, com o semblante assim, descaído, porque o jejum a gente fica sem comer, então ele vai nos abater fisicamente o nosso rosto. E é só nesse momento, nesse texto, que é usado o mesmo sentido aqui. Então o rosto desses dois discípulos estava realmente frustrado. Eles estavam com abatimento físico, dava para ver na cara como a sua dor era profunda, como a sua decepção, tristeza era sem fim. E o verso 18 vai dizer, um deles, chamado Cleopas, agora a gente é informado o nome de um deles, perguntou a Jesus, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Você é o único desinformado? Como assim? Como você não sabe? Irmão, Jerusalém, na época da Páscoa, ficava fervilhando. Os fiéis de todos os lugares, né, os judeus, eles se reuniam naquela cidade, ela ficava abarrotada. Era a festa judaica mais importante, porque era o sacrifício do cordeiro, era o símbolo da libertação do povo de Deus do cativeiro do Egito, da época de Moisés. E também uma profecia, uma esperança que o povo de Deus nutria no coração por causa das suas promessas, de que o Messias viria e libertaria o povo do jugo dos romanos daquela época, do jugo moral em que eles viviam, até espiritual. Era uma festa importantíssima. E esse desconhecido estava querendo saber o que estava acontecendo, não sabia, aparentemente. Jesus não poderia ter escolhido uma melhor data para ser crucificado, a época da Páscoa. Era uma época perfeita, o calendário perfeito, só um Deus soberano poderia ter previsto algo assim. Só que já era domingo, irmãos. Era a data perfeita, era uma esperança maravilhosa, mas era domingo. Já tinha passado 3 dias, ou era o 3º dia. A esperança acabou, a festa acabou, nada aconteceu. E eles estavam voltando sem poder acreditar que o plano perfeito, a pessoa perfeita, que era Jesus,
não era o Messias. Nada aconteceu. Que tragédia, que caos, que dor na alma. A notícia havia se espalhado como pólvora ali, né? Como fogo na pólvora. E esse desconhecido não sabia de nada, da dor, do sofrimento que eles estavam passando. E é interessante que, desculpe os psicólogos, os psicanalistas, mas Jesus, Ele sabe fazer o manejo perfeito. Jesus, como ninguém, sabe fazer aquelas perguntas de abertura de alma, aquelas perguntas que nos desentalam, que aplacam o sofrimento. Quando eles falam, você não sabe o que aconteceu? E Jesus pergunta, verso 19, que coisas? Que coisas aconteceram? Jesus está perguntando isso, irmãos, porque eles estão com a notícia velha. A morte de Jesus, crucificação, isso é notícia velha, isso é notícia passada. Eles achavam que conheciam tudo, mas só Deus conhece tudo. Quando eles viram que Deus estava mais fraco, Deus nunca esteve em tanto poder em suas mãos. Quando eles viram derrota, nunca o mundo experimentou uma vitória tão grande. Estavam enganados. E Jesus faz essa pergunta: que coisas? Vai, fala aí. Abre o coração. Assim como ele fez com a mulher no Evangelho de João capítulo 4, a mulher de moral baixa na beira do poço, que Jesus começa um diálogo e essa mulher, ela vai abrindo o coração e ela é transformada. Essa mulher corre para a cidade, evangeliza aquela cidade, traz a cidade aos pés de Jesus, porque Jesus teve essa conversa com ela e ela foi liberta, os olhos dela se abriram. Então, Jesus faz essa pergunta e eles começam a abrir o coração, a desentalar, a desafogar, a tirar aquele semblante de dor e abrir, ventilar as suas emoções. Ele começa: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Verso 20, os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado. É interessante aqui, como a visão do povo judeu, daqueles que criam em Jesus, de que não foram os romanos que crucificaram Jesus, mas cumprindo o que o Evangelho de João capítulo 1 diz, ele veio para os que eram seus e os seus o rejeitaram. Ele está atribuindo a culpa da crucificação de Jesus ao próprio povo, traição. E ele está dizendo que o condenaram à morte e o crucificaram. Eles estão olhando a crucificação aqui como um fracasso, como uma finalização, como a morte dos sonhos. Irmãos, muitas vezes aquilo que a gente olha como um fracasso é a vitória de Deus, é o que Deus está usando para libertar, para curar, para transformar. Aqui, nessa crucificação, que eles estavam vendo como ponto final, como fracasso, como morte, era onde Deus estava redimindo a humanidade. É onde Jesus, na sua morte expiatória, estava removendo os nossos pecados, amém, meus irmãos? Estava removendo os nossos pecados. E eles estão dizendo que ele foi morto, crucificaram. E nós esperávamos que ele era aquele que ia trazer a redenção a Israel. A gente achou que ele que era o libertador do nosso jugo. A gente achou, é um monte de achômetro, né? A gente achou que ele que ia nos tirar dessas injustiças. E hoje, já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Ele não fez o que prometeu. Hoje é o terceiro dia, morreu a nossa esperança. Hoje é o terceiro dia, não tem mais jeito. Hoje é o terceiro dia. Não tem um monte de gente assim? Está vivendo no domingo da ressurreição, mas está com sentimentos, com atitudes da sexta-feira da crucificação, de morte. Eles estavam com esse sentimento. Verso 22. Olha os fatos, irmão.
irmãos, algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Eu achei interessante, nos deram um susto, ou seja, deram esperança, reacenderam a esperança. E eles consideraram como nos deram um susto. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjo, até anjo apareceu, que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito. Não foi conversa de mulher, não foi invenção, né? Mas não o viram. Ele não estava lá. Sabe qual é a conclusão aqui? Os discípulos de Jesus, aqueles 11, né, que Judas já tinha se enforcado, os outros discípulos, ninguém esperava que Jesus saísse do túmulo. Ninguém tinha entendido, ninguém esperava que Jesus ressuscitasse. Esse é o fato. Porque tinha anjo falando, ele não estava lá. Mas eles não esperavam que Jesus saísse do túmulo. Quantas evidências. Quantas pessoas têm uma fé assim, medíocre, desconfiada? Os sinais estão todos aí. E a pessoa ainda está dizendo, mas eu não vi. Mas eu não vi. Todas as evidências. Uma fé ignorante. Uma espiritualidade baseada na ignorância. Verso 25. E Jesus disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Estava tudo dito. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, e indo pelos profetas, que está dizendo da única Bíblia que existia na época, que era o Antigo Testamento. Jesus discorreu por todo o Antigo Testamento, naqueles 11 km, né, quilômetros, caminhando com eles, explicando-lhes o que constava a respeito dele, de Jesus nas Escrituras, mas eles não sabiam ainda que era Jesus. Jesus vai levando-os a uma releitura da história. Jesus vai explicando, porque os medos, nossos pressupostos, nossas incertezas, nossas decepções, as injustiças que sofremos, tudo isso, irmão, se torna uma barreira, uma cegueira para os nossos olhos, para a gente enxergar o que Deus já está fazendo. Vejam bem, eles estavam no final do dia, caminhando para Emaús, desistentes, e eles estão dizendo de coisas que aconteceram no domingo de manhã. Jesus já estava ressuscitado desde cedo, e eles estavam no final do dia vivendo como derrotados. Verso 28, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele, fica conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então, Jesus entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, eu não vou falar sobre isso, porque nós já tivemos aquela série Bless aqui, e um dos assuntos foi sobre a mesa, foi sobre comer juntos. Gente, a mesa cura, o poder da refeição, do sentar ao redor da mesa. Nossos GCs voltaram nessa semana, né? Estou vendo uma turminha minha aqui, a maioria gosta de sentar aqui, né? Tem um que voltou até de uma viagem internacional, que está ali, estava com saudade. Nós nos reunimos essa semana em casa, que gostoso, poder receber de novo, né? Tem um pouquinho aqui desse lado também, né? Agora que eu vi lá, Ju. Então, que gostoso sentar à mesa. A gente não senta, porque é muita gente, né? Fica de pé mesmo em volta da mesa. Comer juntos, compartilhar, falar, abrir as Escrituras, estudar, orar uns pelos outros. O poder da mesa. Nossos grupos, né? Não só o meu, mas vários se reuniram nessa semana. Então, quando eles estavam à mesa com eles, quando Jesus estava ali, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles, né? Estava ali com um propósito. Verso 32. Perguntaram-se um ao outro, os 2 discípulos,
Não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Não tinha um ardor dentro do nosso coração? Era algo diferente, tanto é que eles insistiram para Jesus ficar. Verso 33, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Grupo de discípulos, as mulheres, todos ali reunidos, eles voltaram para Jerusalém e se encontraram com eles. Irmãos, falando na pedagogia da missão, primeira coisa aqui, a missão é cotidiana. Quando nós falamos aqui que todo cristão está em missão, em movimento, a missão que nos move, nós temos que entender, dentro da pedagogia da missão, que a missão é cotidiana. A missão, a gente poderia dizer que é a pedagogia do caminho, da estrada. O texto aqui, parafraseando o que eles estavam dizendo, é: 2 deles, parceria, estão caminhando juntos. A gente não é cristão sozinho, a salvação é individual, mas ao sermos salvos por Cristo, Ele nos coloca na comunidade de fé, Ele nos coloca no ajuntamento do seu povo. É ali que o Senhor ordena a sua bênção, como diz o salmista. A vida em missão é a vida no cotidiano, no caminho, na estrada, em parceria. Parafraseando o texto, diz: 2 deles estavam o quê? Pode colocar o texto aí, por favor. No caminho conversavam. No caminho Jesus se aproximou. Então agora não eram mais 2, mas 3 no caminho. No caminho Jesus começa a andar lado a lado com eles. No caminho Jesus os ensinou. No caminho Jesus recontou a mesma história que eles estavam cansados de saber do Antigo Testamento. Mas nunca ninguém contou daquele jeito. Foi no caminho, foi no caminhar que tudo mudou, que tudo se transformou. A missão é no caminho, irmãos. A missão que nos move é cotidiana. Ela vai acontecer nos dias de passos apressados, né, de correria, mas também nos dias de passo lento. Eu estava agora de manhã no banheiro de casa e minha gatinha, gata é assim, né? Ela faz pá, pá, em cima da pia, do balcão da pia, do banheiro e pá, na janela. E gosta de deitar lá em cima, rapidinho. Eu nem vejo, pá, pá, já está lá em cima. Só que hoje, eu achei tão interessante, eu ia falar sobre isso, né, dos passos apressados, passos lentos. Ela agachou e eu falo, parece que ela vai jogar golfe, né? Ela fica fazendo assim. Aí ela ficou fazendo assim, pensando. Era dia de passo lento para minha gata hoje. Ela ficou pensando se ela ia conseguir pular. Aí, depois de muito pensar, ela deu um pulo. E ela gastou mais um tempão para o segundo pulo na janela. Às vezes a gente está igual o gato. Às vezes a gente, né, dá aquele pulo rápido. Mas tem dias na caminhada que os passos são lentos. Há outros dias que a gente está caminhando, os passos estão pesados. Mas tem dia que parece que a gente está voando. É assim o caminho. A missão acontece nesse contexto. Foi nesse caminho, né, nesses dias assim, que Jesus me salvou, que Jesus me alcançou. Foi na caminhada. Num trabalho, onde eu trabalhava. Foi no caminho que eu encontrei 2 discípulos de Jesus. Nas casas pernambucanas, alguns de vocês já me viram contar isso, é minha história. Trabalhava no 2º piso, lá nas Pernambucanas de Maringá. E lá eu encontrei a Eleide, uma jovem adulta, solteira, caixa, né, ela ficava no caixa, de franjinha na testa, dente de fora, sempre sorrindo, né, bem sorridente. E o Orlandinho. O Orlandinho era 2 extremos, né? Um adolescentinho. Naquela época podia contratar adolescentes. E ele era pacoteiro, né? Ele ficava lá no balcão do pacote. E eu encontrei esses 2 no meu caminho, no meu cotidiano, na minha estrada. Eles cruzaram a estrada, eu acho que eu que cruzei a deles, né? E nós começamos assim,
aqueles dias letárgicos, né, de vendas baixas, que não ia ninguém lá no segundo piso. Aí eu encostava no balcão do caixa da Eleide e ficava ali. Ou então no outro balcão do pacote, porque eles me atraíam de alguma forma. A gente começou a caminhar junto, no cotidiano. O Orlandinho, ele partiu cedo para os braços do pai, né? Ele morreu cedo. Mas ele me deixou aqui no caminho, no meu cotidiano, na minha estrada. Ele começou comigo, ele foi, eu continuei. Eu estou aqui falando para vocês, continuando o legado do Orlandinho. Foi assim, irmãos. Foi no cotidiano que tudo aconteceu. Naquelas conversas fiadas, que na verdade era a pregação do Evangelho, mas elas foram disfarçadas por aqueles dois, um tão novinho, outro mais velho, mas tão sábios, tão firmes com Jesus. Ficava aquelas conversas fiadas comigo, e eles estavam me evangelizando. E eu encontrei Jesus no segundo piso das casas pernambucanas de Maringá. Porque eu comecei a caminhar no caminho para Emaús, meus 11 quilômetros com 2 discípulos de Jesus. Será que a gente não pode ser o Orlandinho? Será que a gente não pode ser a Eleide? Você é muito novo, você é muito velho, você é muito isso, muito aquilo? Não é difícil, irmãos, não é complicado, é no cotidiano. Não é o que você faz, é o que você é. A missão que nos move é cotidiana. Não precisa fazer nenhum curso, especializar, não. Se você tem Jesus, você tem tudo que você precisa, você está pronto. É assim, irmãos, é nos movendo. O problema, como foi um pouquinho o problema desses discípulos aqui de Emaús, é que a gente acha que Jesus está no final do caminho. A gente acha que Jesus está na vitória sobre as batalhas. A gente acha que Jesus está na solução. A gente acha, nossa, Deus é bom, só quando a coisa acontece, do jeito que a gente queria. Esse é o problema, essa é a expectativa errada. Não, o nosso Deus é o Deus do caminho. O nosso Deus é o Deus da estrada, é o Deus do processo, é o Deus do cotidiano. Você crê nisso? Esse é o nosso Deus. Jesus é o nosso divino companheiro no caminho, como diz aquele hino antigo. É no caminho, é nas batalhas, é nos dias letárgicos, encostado da barriga no balcão. É assim que acontece. Não é no final, é no caminho, onde Deus se manifesta. Esse mundo é o nosso tempo de peregrinação, irmãos. A diferença é que quando a gente tem Jesus, a gente tem o dono do lar. Um dia nós vamos para o lar definitivo. Mas enquanto nós não estamos no lar definitivo, o dono do lar está aqui com a gente. Ele caminha ao nosso lado, ele caminha comigo e com você. É no caminho. Ele entra nas nossas conversas, como entrou na conversa desses 2 discípulos. Verso 32 diz, perguntaram-se um ao outro, depois que Jesus some, não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho. É no caminho que ele falou. É no caminho que as escrituras foram expostas. É no caminho. Com quem que você tem caminhado? Com quem você tem andado? Quais são as suas parcerias? Quais são os conteúdos das suas conversas? É no caminho, irmãos, que a missão acontece e transforma vidas. Mas ainda falando na pedagogia da missão, a missão também é afetiva, ela é cotidiana e ela é afetiva. Esses 2 discípulos de Emaús, eles estavam muito chateados, muito chateados. Como eu já falei do rosto deles, demonstrando isso. Você está chateado hoje? Você está meio invocado com alguma coisa? Está meio contrariado? Está com algum relacionamento quebrado? Está se sentindo injustiçado?
A missão, ela é afetiva. O diagnóstico das emoções desses discípulos era terrível. Era desapontamento, frustração, decepção, medo, inconformidade, quem sabe raiva. Como eu disse, né, relembrando aqui o texto, não está na projeção, mas quando Jesus fala aqui coisas para eles abrirem o coração, eles vão dizer no passado, que eles achavam que ele era o profeta. A gente pensou, olha que decepção, que ele era. Eles vão dizer aqui, nós esperávamos no passado. Esperança no passado não existe, irmãos. Se você esperava, se você queria que tivesse acontecido, você não tem esperança. Não tem esperança no passado. Esperança é futuro. É crer que de fato é convicção de que é real, mesmo que ainda não aconteceu. E eles estão dizendo, hoje é o terceiro dia que isso aconteceu. A gente pensou, mas não acharam o corpo. Elas foram lá bem cedo, viram tudo. O anjo falou, mas cadê o corpo? Cadê a prova? Cadê a evidência? Eles foram lá também, os discípulos, outros discípulos, viram, mas não acharam o corpo. Não o viram. Que dia interminável, que procura, que busca. E vai no túmulo, o anjo fala, vai a mulher fala, vai os outros correm lá para ver. E nada, cadê? Que agonia de alma. Que adrenalina. Para nada, para voltar para casa. Cabeça baixa, rosto triste, mãos vazias. Você já pararam para pensar, eles estão voltando de um funeral. Eles estão voltando da sepultura, de terem sepultado não só o corpo do seu mestre, mas os seus sonhos, os seus projetos de vida. Aquilo que eles esperaram, que era a esperança, maior esperança do povo judeu, a esperança messiânica, eles sepultaram as suas crenças, tudo que eles acreditaram. Era um dia terrível. Não foi à toa que Jesus precisou dos 11 quilômetros conversando com esses discípulos, porque Jesus se importa com a nossa dor. Jesus se importa com as suas decepções. Jesus não está bravo com a gente. Jesus se importa. Esses discípulos, como eu falei, representam a mim e a você. Dentro do coração do nosso Pai, irmãos, está cheio de afeto. Está cheio de importar-se conosco, de interesse por nós. Amém, irmãos? Afeto é afeição, é gostar de, é colocar as emoções e sentimento em algo. Ou como diriam os poetas, né, ser afetado por algo. E nós vamos encontrar a todo tempo nessa nossa missão, nessa nossa caminhada, pessoas assim como esses dois discípulos, enlutados, pessoas que sepultaram seus sonhos, pessoas, casamento falido, relação familiar com filhos em crise, com raiva, depressivas, ansiosas. Esses são os discípulos, ou futuros discípulos que a gente encontra pelo caminho. Quem sabe você que está assim. Mas a diferença é que Jesus caminha conosco. Jesus está ao nosso lado. Eu sei que tem pessoas que estão dizendo, como o profeta Jeremias falou no Antigo Testamento, Deus, o Senhor me enganou. Eu fui enganado. E depois ele é ressignificado, né? Mas ele chega a esse ponto de dizer, porque na missão, ela é afetiva, tem espaço para isso, tem espaço para desengasgar, tem espaço para falar, tem espaço para ficar bravo. Olha essa frase, não tem como tirar o afeto da missão, porque a missão é relacional. A missão é relacional, a gente não se relaciona com conteúdos, com teorias. A missão em que nós estamos envolvidos por Cristo é relacional, envolve pessoas. E aí você pode dizer, mas as pessoas, os relacionamentos são aqueles que nos ferem. É por isso que a gente é ferido, é por causa das pessoas. Mas as pessoas também nos curam, irmãos. As pessoas nos ferem porque elas estão nos seus pecados, ou elas estão caídas na queda da humanidade.
Mas as pessoas também, Deus as usa para nos curar. Porque um dia a graça e a bondade de Deus alcançou essas vidas. E agora elas estão em missão e elas também curam. O mesmo que fere, é a mesma ferramenta que Deus usa para curar. Uma das coisas mais lindas do Novo Testamento são os mandamentos recíprocos. É afetivo, a missão é afetiva, é relacional. Confessai uns aos outros para serem curados. Chorem com os que choram. Se alegrem com os que se alegram. Dai e dar-se-vos-á. Perdoe assim como você é perdoado, e tantos outros. Os mandamentos são recíprocos, porque a missão é afetiva, é relacional. É com gente. Mas Jesus, ele não só se importa com essa questão afetiva, e nós não é só afetividade, mas Jesus também, ele nos capacita a fazer uma releitura da nossa história. Eu acho que isso está muito claro aqui no texto. Jesus, além da sua dor, ele ressignifica a sua história. Os psicólogos, falam muito disso. Mas Jesus é especialista, aquele que é cristão, que está em missão, ele sabe fazer isso. Você não precisa fazer um curso de psicologia. Deus pode te usar para ajudar as pessoas a ressignificarem a história delas. Reler, eu coloco aqui, acho que é melhor dizer essa pedagogia da releitura da história. Nós todos precisamos em algum momento fazer isso. E havia um problema gravíssimo aqui com esses 2 discípulos, que é o problema gravíssimo de hoje também. A gente não sabe ler a história, a gente não sabe ler a nossa história. Jesus precisou recontar a mesma história, mas de uma forma totalmente nova. Eu não sei se você já assistiu aquele filme Violação de Privacidade, de 2003 com Robin Williams. É tão interessante aquele filme, é um filme chato, Nem estou incentivando você a assistir, e não tem problema eu contar aqui, porque é de 2003, irmão? Você não assistiu até hoje, não é spoiler. Mas esse filme eu achei muito interessante, Eu assisti ele, apesar de chato. Porque ele é monótono. Ele é chato porque a vida do cara é chata. Porque o cara fez uma leitura errada da história. O filme, ele é meio científico assim, Eles colocam um chip na cabeça do bebê quando nasce. É caro, a família tem que pagar para fazer isso. Só que aquele chip, ele vai ler a história da pessoa. Ler assim, é um filme, Está filmando, é uma filmadora. Então ele está vivendo a vida e está filmando tudo. Não mostra ele, mas mostra tudo que ele olha. Vai filmando a história da pessoa. E o papel do protagonista, do filme, era, quando a pessoa morre, pegar aquela câmerazinha e editar ela. Ele tinha que fazer uma edição, porque tinha coisas imorais, tinha coisas erradas, tinha, tudo os pecados da pessoa. Ele foi filmar tudo, sem filtro. Então, ele era o filtro. Por quê? Porque para passar no velório, depois deixar uma lembrança para a família, tinha que editar todas essas partes. Então, o filme vai falar sobre isso. Só que o mote ali do filme é que nas edições, o Robin Williams, ele tem uma tendência a focar na infância. Então, ele vai se ocupar, a sua memória, muito com as questões da infância, as memórias da infância. Isso porque, na verdade, ele tinha uma memória de infância, que ele foi quando criança com os pais numa outra cidade, e ele estava brincando com um coleguinha que ele conheceu lá, e num lugar alto, um galpão velho, que tinha um buraco, ele fez alguma coisa, o moleque caiu. E ele guardou aquela memória, tinha muito sangue no chão, o moleque ficou quebrado lá embaixo. E ele guardou aquela memória. Quando ele voltou correndo para casa, os pais já estavam dentro do carro, eles estavam indo embora. Nunca mais ele soube de nada, ele viu nada. E acontece que a sua vida foi chata, pesada, ele viveu sozinho, era terrível. Por isso que o filme é chato, Por causa da memória dele. E aí, quando lá, no final da vida, ele vê na memória de outra pessoa um cara que parecia aquele moleque.
E ele vai investigar. E o menino estava vivo. Estava vivo, ele estava enganado. Ele se equivocou. Ele entendeu tudo errado a sua história. Depois ele teve acesso, e a sua memória voltou, aquele sangue, era uma lata de tinta vermelha que o moleque caiu e derrubou e virou uma poça de sangue na cabeça do moleque. Irmãos, ele entendeu errado e ele acabou com a vida dele. Ele acabou com a sua vida. É mais ou menos assim. Se a gente entender errado, se a gente ler errado a nossa história, como aqueles 2 discípulos estavam lendo errado a história do povo deles e deles, a gente vai acabar com a nossa vida. A gente só tem essa vida aqui, irmãos, para decidir, para fazer o certo, para agir por Cristo. A gente não pode entender errado. Nós precisamos fazer uma releitura da nossa história à luz de Cristo, à luz da palavra, que foi o que Cristo fez com aqueles 2. E Ele faz comigo e com você e nos chama. Se você quer chamar de psicólogo, né, de Cristo, Ele nos chama a fazer isso com os outros. Ajudar as pessoas a reler a sua história. Para a gente não acabar com a nossa vida e deixar os outros se acabarem. Porque todos nós, que ler a nossa história com Cristo no centro. Eu poderia olhar para a minha história de forma trágica, onde o meu pai, de forma egoísta e covarde, abandonou 3 filhos pequenos. Eu poderia olhar a minha história de forma trágica, quando a gente que só tinha nossa mãe, depois de ser abandonado, e ela, do nada, uma coisa besta, pega uma bactéria por causa de uma gripe e morre. Uma mulher saudável, uma mulher que não tinha nada e morre. E aí nós estamos abandonados, nós estamos sem pai e sem mãe. Eu poderia olhar a minha história dessa forma, fazer essa leitura, como eu vejo muitos fazendo. Irmãos, mas quando eu reli a minha história à luz de Cristo, com Cristo no centro, aos 18 anos de idade, eu vi, e eu tenho convicção disso, que toda a minha história sempre foi, eu sempre vivi à sombra de um Deus que me favoreceu. Eu sempre vivi à sombra de um Deus que me cuidou. E eu começo, toda vez que eu vou reler minha história, eu olho. Jesus já estava lá na infância, num versículo bíblico. Jesus já estava lá na infância através de uma pessoa. Jesus estava todo o tempo. Nós precisamos reler a nossa história e entender que nós temos um Deus que nos favorece. Nós não estamos largados. Quantas conversas profundas que eu tive com meu Deus. Quantas conversas que curam com Ele e com pessoas, com os discípulos dele que me ajudaram a reler a minha história. Jesus não tem problema nenhum com o rosto triste. A gente tem, com gente emburrada, com gente decepcionada, com gente que fala palavrão, com gente que está muito irado, com gente que está depressivo. Jesus não tem problema nenhum, a gente tem. Jesus não tem, não, Ele caminha junto. Ele relê a história quantas vezes for necessário, para que nós sejamos curados, para que sejamos transformados, para que a gente entenda que Ele nunca nos abandonou. Como diz o hino, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fins. Tua mercê me sustenta e me guarda, Tu és fiel, tão fiel a mim. É uma grande verdade esse hino. É de forma afetiva que Jesus se relaciona no caminho. E assim Ele nos ensina que nessa estrada da missão, todos nós devemos agir assim enquanto estivermos nesse mundo. E ainda falando em pedagogia da missão, só que concluindo, a missão, além de cotidiana, afetiva, a missão é sobrenatural. Que é algo que fica claro também nesse texto. A missão é sobrenatural. Irmãos, acontece uma guinada aqui. Como num drama, né? Acontece uma guinada. Depois que Jesus caminha de forma amigável, afetiva com esses discípulos,
a história dá uma guinada aqui, e eles conseguem enxergar que o eixo onde tudo orbita no universo é Cristo. Cristo é o centro do universo, é o centro da história, é o centro da vida. Depois que Jesus senta à mesa, depois que Jesus diz com eles ali na intimidade, na mesa que cura, começando ali no verso 15, onde eles começaram a conversar, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproxima, começa a caminhar com ele, eles estão de um jeito, e aí eles são transformados para um jeito totalmente diferente. Verso 30, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Aqui eu preciso fazer uma alusão ao Gênesis, capítulo 3, quando Adão e Eva comem em desobediência a Deus daquele fruto, e os olhos são abertos para a tragédia, para a separação de Deus, para o pecado entrar. E agora, a primeira refeição registrada depois da ressurreição, depois que Cristo ressuscita, vence a morte e o inferno, Jesus, que ele pisa na cabeça de Satanás, da serpente, como falou lá em Gênesis. Olha que interessante, diz que Jesus parte o pão, e os olhos dele são abertos. Só que não aberto para a morte, para o pecado, agora é aberto para a vida, para serem curados, para serem transformados. É assim quando a gente está caminhando, comendo junto, conversas fiadas, mas discipulando, que os olhos são abertos, a vida é ressignificada. Verso 32, perguntaram-se um ao outro, não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente, não foi assim, vamos dormir um pouquinho, não foi daqui uma hora, não, o olho abriu, você entendeu quem Jesus é, você o recebeu, e imediatamente eles voltam para Jerusalém, e ali eles encontraram os 11, todos que estavam com eles reunidos. Volta para a comunhão, volta para a missão. E aí, enquanto ele falava, eles estavam lá, olha, a gente viu Jesus, e aquela celebração, aquela alegria, o que acontece? O próprio Jesus se apresenta diante deles de novo e fala, paz seja convosco, paz seja com vocês, porque Jesus está no meio da comunhão, Jesus está conosco na missão. A missão, irmãos, é sobrenatural. É sobrenatural. O ressurreto, o eterno, que já tinha entrado no tempo, aquele que é eterno, entrou no tempo uma vez. Evangelho de João capítulo 1 diz que ele se fez carne e habitou entre nós. Agora ele ressuscita e ele entra no tempo de novo. Ele estava ali, desaparece, vai lá, corpo ressuscitado, ressurreto. Mas é o Deus que entra no nosso tempo. É o Deus que entra na nossa história. É o Deus do sobrenatural. E que vem agir de forma sobrenatural comigo e com você, na nossa história. Jesus entra na nossa jornada nesse mundo, não é metaforicamente que eu estou falando, não, é real. É de fato, é palpável, é tangível. É sobrenatural. O eterno, o ressurreto, atravessa a parede, está aqui, desaparece, aparece lá, entra no tempo. E aí com Pentecoste, ele entra no nosso coração, habita a gente, é o Deus conosco, é o Emanuel. Nós somos agora o templo do Espírito Santo. Até no corpo mortal desses discípulos foi sobrenatural, porque vocês viram um relato aqui, eles falam, dorme aqui com a gente, ô peregrino, né? Fica aqui com a gente, está tarde, está noite, a estrada é perigosa, né? Vamos, vem, fica aqui, não segue não. E o que aconteceu? Eles abriram o olho, viu? É Jesus, ressuscitou. A nossa esperança está viva. E aí o que eles fazem? Que noite que nada. E eles levantam. Eles vão com tudo, imediatamente. O fogo dentro deles, gente, não é emoção momentânea, não. É o fogo do Espírito Santo, que arde no peito deles. E aí a gente vê que eles são potencializados pela vitória de Cristo na cruz.
Eles estão vendo a esperança viva que é Jesus. E eu fiquei imaginando, gente, esses 11 quilômetros de volta deve ter sido muito, mas muito mais rápido do que a vinda. Eles devem ter voltado saltitante. Você imagina a conversa de vinda e a conversa agora deles voltando? É sobrenatural, irmão. Só Jesus pode ressignificar a nossa história. É diferente. Cadê o cansaço, os buracos na estrada, o desnível? Cadê os bandidos que poderiam assaltá-los? A esperança restaurada nos impulsiona. Como que você está vivendo? Vocês são os 2 discípulos que estão vindo para Emaús, com aquele rosto, com uma leitura errada da história? Ou esses 2 discípulos, são os mesmos. A diferença é o Cristo ressurreto. São os mesmos. Ou esses 2 que estão voltando agora, caminho mais leve, saltitantes, enfrentando todos os desafios. Irmãos, que Red Bull te dá asas, o quê, né? Red Bull te dá asas, que dá asa? Quem dá asa é Jesus. A Bíblia fala em Isaías, o profeta diz: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem altos como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É o poder da ressurreição. Essa é a mensagem da missão. A missão é sobrenatural. Ou como bradou o moribundo do Jó. Vocês lembram do Jó, o livro de Jó, do sofrimento? Todo mundo fala, o Jó é o sofredor. Vocês se lembram lá, Jó, em meio às perdas inimagináveis da vida, com o corpo inteiro, tudo cheio de ferida purulenta. O Jó, no cotidiano da dor, no caminho da tragédia da vida. Olha o que ele diz. Eu vou falar mais de 1000 anos atrás, é que a gente tem que posicionar o livro de Jó ali, na época de Gênesis, de Abraão, mas aí seriam uns 2000 anos atrás, antes de Jesus, não antes da gente, antes de Jesus. Olha o que esse homem está dizendo no verso 25, capítulo 19. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu sei. Ele não viu, mas ele cria. Uma promessa de Deus vale tanto quanto o cumprimento da promessa. A promessa que a gente tem ainda para se cumprir, da sua segunda vinda, ou para a gente viver em vitória nesse mundo, elas valem tanto quanto o próprio Jesus em carne e osso ou ressuscitado na nossa frente. Porque valeu para Jó, eu sei. 2000 anos antes, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele vai se levantar sobre a terra. E o Redentor levantou mesmo, o túmulo está vazio. E agora ele anda por aí nas estradas empoeiradas junto com a gente, agindo na nossa humanidade de forma sobrenatural. Incansáveis, imbatíveis, imparáveis. Esses 2 discípulos se tornaram. Os discípulos se tornaram, porque tiveram um encontro com o ressurreto, ressignificaram a sua história, têm uma relação afetiva com Ele, e o carregam pelo caminho, pelo viver. É por isso que o Evangelho chegou até mim, até você. A missão os moveu, e agora é a nossa vez, irmão, a missão que nos move, da mesa da nossa casa até os confins da terra. A missão, o poder da ressurreição. Não é o seu pai que te abandonou que é o centro da sua história. Não é a pessoa que você tanto amava que morreu, que é o centro da sua história. Não é esse momento, quem sabe, de tragédia que você está vivendo, difícil que você está vivendo, que é a sua história, que define a sua história. Jesus é o centro da nossa história, irmãos. Jesus é o centro. O Senhor da glória caminha comigo e com você. Ele está vivo. E isso muda tudo. Amém? Ele está vivo e isso muda tudo. Nós somos imparáveis com Cristo. Ele nos vê na estrada. A questão é se nós vemos Ele.
A missão está só começando, irmão. Você não quer viver mais? Você não quer ter mais anos aqui nessa terra? Então só está começando. Põe o pé na estrada, volta. Você recebeu a notícia? Volta, saltitando. E vai compartilhar. A missão nos move. A gente vai cantar agora que a gente não vai parar. A estrada é longa, a gente vai continuar. E mesmo em meio às lutas, você não está só. Tem Jesus e tem os companheiros de jornada. Quero convidar você a ficar de pé. E a gente vai orar agora, enquanto os meninos estão chegando aqui, para a gente declarar isso cantando também. Senhor, Jesus, o Evangelho é o Senhor. O Evangelho é uma pessoa. E essa pessoa é o nosso divino companheiro no caminho. Essa pessoa nos deu um chamado. Jesus, obrigado. Obrigado, Jesus, porque toda a história aqui pode ser relida, ressignificada, a partir de ter o Senhor no centro. Jesus, obrigada por ser o cotidiano da nossa vida. Obrigado, Deus, por ser relacional, por ser um Deus pessoal que se relaciona conosco nos bons e nos maus momentos. E obrigado, Jesus, porque na nossa humanidade a gente é tão fraco, a gente é tão limitado. Mas o Senhor é sobrenatural, a tua missão é sobrenatural. O seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Obrigada, Jesus. Nós não queremos parar. Nós queremos nos mover, saltitantes em missão contigo, Jesus, e para ti. Aleluia.